vejo como necessário. Sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Nós estamos começando essa live falando do propósito de ser quem eu sou. Espero que possa fazer sentido na vida de vocês, né? Diego, que alegria estar com você aqui. Espero que a gente possa se encontrar em breve nesses grandes eventos da vida, né? Porque temos muita coisa ainda para estar fazendo. Eu quero uma hora fazer uma live com você. Eu vejo o seu trabalho ali junto com a Patrícia, é algo que realmente me estimula, me cresce os olhos, sabe? De ver tão bacana o seu trabalho com essa questão de desenvolvimento humano. Que maravilha. Então, pensando nessa questão do desenvolvimento humano, verdade. Vai ser uma honra, sim, nessa questão de desenvolvimento humano. Nós olhamos para as pessoas e reconhecemos dentro dela como se, enquanto eu não estou satisfeita com a minha condição, enquanto eu não estou tranquila com a minha condição, é como se o tempo todo as outras pessoas também me medissem com a minha régua. É como se o tempo todo o outro também me medisse com a sua régua. E quando eu permito que os outros me meçam, quando eu permito que os outros me avaliem, e quando eu permito que os outros falem e sentenciem a minha vida, é como se eu perdesse a força. E muitas vezes isso acontece não é porque o outro invade, mas é porque eu dou espaço. A questão é maior, é porque eu permito que o outro fale, eu permito que o outro invada, eu permito que o outro atue dentro da minha vida, porque eu não sei qual é o meu valor. Eu não entendo por que as coisas acontecem comigo. É como se o tempo todo eu ficasse reclamando e me colocando naquela condição de pequeno, naquela condição de que eu não tenho força para fazer um pouquinho diferente. É como se eu esquecesse toda a minha árvore genealógica, como se eu esquecesse toda a história de vida que eu trago, toda a história de vida que os meus ancestrais passaram antes de mim. Por quê? Porque eu não dou devido valor para quem eu sou e para o que eu faço. Quem está entrando nessa frequência e está achando que está fazendo sentido, e aí às vezes a pessoa tem medo de ser quem você é. Você também está nessa questão o tempo todo que quer agradar o outro, o tempo todo acredita que você não tem o valor, né? Que você está o tempo todo apenas fazendo para que o outro te reconheça, apenas fazendo com a intenção que o outro olhe para você, né? E nesse sentido você sente medo de ser quem você é. Quem sente medo de ser quem você é? Quem sente medo? Uma das questões que eu observo, as pessoas com quem eu atendo, as pessoas com quem eu trabalho, são pessoas extremamente corretas, são pessoas extremamente exigentes, são pessoas autoexigentes, são pessoas que, além de terem uma boa educação, são pessoas que prezam pelo nome da sua família, prezam pelo nome que eles carregam. E uma coisa que eu percebo é que essas pessoas, elas o tempo todo, elas ficam cuidando como se fossem criando códigos, criando carapaças para que elas não cometam novamente aquele deslize. E quando essas pessoas têm filhos, sabe aquelas mães altamente exigentes, aquelas mães que o tempo todo fica ali pegando no pé do filho, com medo de que o filho se perca, com medo do que o filho possa não ser quem ela esperou que ela fosse criada. Então, nessa dinâmica, essas mulheres, elas terminam sendo extremamente agressivas com os filhos, elas ficam extremamente preocupadas se os filhos vão seguir para um bom ou mau caminho. E é como se tudo dependesse para que os filhos fossem bons, a boa dedicação dela, a única dedicação dela, a única esforço dela para que essas crianças deem certo na vida. Quem aqui passa por esse tipo de cobrança?
Quem aqui acha que tudo que acontece ao seu redor, você é responsável por isso? Quem aqui o tempo todo acha, esses dias, essa minha voz foi aqui, hoje é aniversário do meu pequeno, né? E ele é uma pessoa muito, muito, muito firme no que ele quer, no que ele acha, no que ele pensa. E quando a gente corrige ele, chama a atenção dele, ele fica o tempo todo. Que bom, né, Cíntia? Ele fica o tempo todo. Ele fica bravo com você, ele fica bravo com você, ele não fala mais com você. E na semana passada, eu simplesmente cheguei com ele e falei assim: olha aqui, pessoa. E, inclusive, eu vou atendendo as pessoas, e quando você vai atendendo as pessoas, você vê. Eu atendi uma paciente que o filho dela, com mais de 20 e poucos anos, eles trabalham juntos e hoje ela tem dificuldade de corrigir o filho. E toda vez que ela corrige o filho, ele não fala mais com ela. E ela fica numa situação de saia justa, né? E eu perguntei para ela, e esse comportamento dele sempre foi assim desde criança? Ele sempre teve esse comportamento que não aceitava ser criticado? Ela, sim, nunca. E eu sempre fui uma mãe muito firme com ele. E nessa dinâmica, ela falou assim, meu Deus do céu, eu lembrei do meu pequeno Emanuel, né? O quanto que eu tento mostrar uma direção para ele e quanto que eu cedo quando eu chamo a atenção dele, ele fica bravo comigo e eu deixo o tempo dele. E essa semana passada, na quinta-feira, eu chamei a atenção dele, ele pegou e ficou e virou a cara. Na hora que ele virou a cara, eu peguei ele nos bracinhos dele, eu olhei assim para ele, nos olhos dele. O que você pensa da sua vida? Né? Eu sei que eu sou responsável pela sua educação. Eu sei que nós somos responsáveis pela sua educação. Mas também depende de você uma melhora. Depende de você uma resposta. Depende de você querer ser uma pessoa diferente. Quando a mãe e o pai corrigem, a única boa intenção, que nós temos boa intenção, é de mostrar um bom caminho para você. Agora, cabe você saber se você quer ou não quer seguir neste caminho. E dessa maneira eu falei com ele, falei assim, eu tenho receio de que hoje a gente corrige você e você não aceita as correções, amanhã, como que vai ser a sua vida adulta? Eu nem sempre estou o tempo todo certo, por mais que eu tente, o seu pai mesmo. Várias as vezes nós temos alguns atritos, e nesses atritos que nós temos, às vezes, nem sempre o meu ponto de vista é o correto. Então, quando eu for ser chamada a atenção, quando eu fizer algo nesse sentido, será que é para mim me punir, não conversar mais com seu pai, não aceitar mais o diálogo? É dessa maneira que você acha que a gente se comporta? Tudo bem que hoje ele é uma criança de 9 anos, mas depois daquele momento ele parou, pensou e veio conversar comigo, sabe? Diminuir aquela resistência. Porque muitas vezes eles criam uma resistência, eles criam uma sensação que não podem ser exigidos, que não podem ser cobrados, e a gente fica dando tempo. E é o grande desafio que as nossas gerações, a nossa atual geração tá vivendo hoje. As crianças, eles estão precisando de limites. Muitos de nós que viemos um pouco antes, tivemos um pouco a nossa, deu uma falha na internet, a nossa educação, olha só, vamos ver se melhora aqui a internet. Espero que agora fique. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Então, nós que tivemos uma educação um pouco mais severa, muitas vezes a gente quer fazer um pouco diferente com os nossos filhos. E hoje eu estou atendendo muitos adolescentes, muitas crianças que eles estão vindo para o atendimento e eles estão pedindo que orientação, eles precisam de limites, porque os pais estão deixando as crianças totalmente soltas para que elas decidam o seu caminho, para que elas decidam quem elas vão ser. Vocês já pensaram que a grande função dos pais é trazer a orientação, a grande função dos pais é trazer um caminho para que os filhos possam seguir?
E eles precisam disso. Eu estou acompanhando agora um menino que ficou órfão com 17 anos, e o que ele precisa urgentemente, ele pediu, né, para que a tia tivesse mais próxima e mostrasse para ele o caminho, por mais que teoricamente já possa se desenvolver sozinho, mas a gente sempre precisa de uma orientação. Então, não quem faça por mim, mas sim quem me dê a orientação. Alguém que me dê uma orientação de qual caminho seguir. Então, às vezes, a gente sente esse medo, essa cobrança que eu faço sobre mim, como se eu precisasse ser o tempo todo perfeita. Quem é perfeito hoje, né? Quem é perfeito hoje? A grande pergunta que eu faço é: será que você é tão mal o quanto você acha que você seja? Será que você realmente precisa o tempo todo de excesso de atenção? Será que o tempo todo você precisa excesso de atenção nas suas ações, excesso de ação com medo de você prejudicar alguém? Será que realmente você já fez esse dano na vida de alguém ao ponto do tempo todo você se conter, sabe? Sabe quando uma pessoa tá de pileque e ela, se ela tá de pileque, ela fala besteira, ela faz o que não é apropriado. E muitas vezes eu fico com medo de ser quem eu sou, com medo de eu estar de pileque e estar ofendendo as pessoas. Será que você está realmente de pileque agindo de maneira equivocada na vida? Ou você simplesmente está te contendo com receio do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar? Será que isso realmente faz sentido? Então, quem está acompanhando aqui a live poderia me responder se faz sentido ou não faz sentido? Será que eu realmente preciso dessa chave de contenção? Será que realmente eu preciso desse o tempo todo sentir essa sensação que eu estou sendo observada e a qualquer momento eu vou cometer um deslize? Faz sentido isso? Faz sentido essa cobrança excessiva? Bom dia, sejam todos bem-vindos ou boa tarde. Então, a grande pergunta é: será que eu realmente não tenho controle sobre a minha vida? Será que as ações que eu realizo, elas prejudicam realmente as outras pessoas? Entende, Uli? Quando você faz esse tipo de cobrança o tempo todo. Então, o caminho se faz caminhando. Muitas vezes você, antes de você se culpar, antes de você se condenar que você não deu conta, que você não faz o que é o suficiente, você precisa perguntar para você mesmo: que dia você feriu alguém? Que dia que você realmente machucou alguém? Que dia que você realmente, intencionalmente, feriu que seja verbalmente uma pessoa? E se isso aconteceu, é parte do presente ou isso faz muito tempo atrás e você já se redimiu com essa pessoa, mesmo que seja através das suas orações? Entende? Diariamente nós temos a oportunidade de seguir, diariamente nós temos a oportunidade de fazer algo melhor. E por que eu preciso ficar presa naquela condição do passado onde eu errei, onde eu me perdi? Percebe? Muitas vezes, a situação, por exemplo, a gente fala de um abuso, né? Abuso sexual. Nós estamos conversando nessa questão de abuso, já foram alguns atendimentos onde foram trabalhadas essa questão de abuso, onde quem sofre o abuso se sente responsável pela situação, aí vem a questão da vergonha, vem a questão da culpa, né? Onde a pessoa acha que aquilo que aconteceu com ela foi ela que provocou tal, aquela situação. E aí ela permite entrar em relacionamentos abusivos,
ela permite entrar em situações onde ela precisa estar o tempo todo na condição de vítima, porque foi ela quem inconscientemente trouxe aquela situação desafiadora para próximo dela. Isso vai pesando, isso vai pesando. É como se tudo que acontecesse na minha vida fosse um castigo, mas será que eu preciso carregar esse peso? Será que eu preciso carregar essa dor? Será que eu ainda o tempo todo eu preciso estar me colocando naquela condição de culpado daquilo que aconteceu? Gente, às vezes eu realmente fui uma vítima da situação. Não é que eu estou me comportando como uma vítima, mas naquele momento eu fui uma vítima. Então, será que eu preciso realmente trazer para mim tanta culpa, trazer para mim tanto peso, trazer para mim tanta dor? E hoje, o problema é que o que aconteceu lá no passado, hoje, não no castigo, muito bem, Márcia, é como se fosse um aprendizado. Então, eu espero que esse conteúdo seja de extrema importância para que vocês possam pensar e refletir. Hoje mesmo nós fizemos uma constelação de uma senhora que está numa condição de... Ela não está falando direito, ela não está vivendo direito, mas tem medo, às vezes, do que pode estar acontecendo com ela depois que ela partir. Porque agora está ruim, mas ela sabe como está. E às vezes, que culpa que ela traz? Que memórias que ela traz? É como se ela não fosse digna de descanso, como se ela não fosse digna de bons cuidados. Porque às vezes, quando um filho precisava, ela não estava disponível. Porque às vezes, quando o marido não se posicionou como ela gostaria, ela abandonou. Percebe que muitas das coisas que nós fazemos não é por maldade, mas é simplesmente até como um ato de defesa. Pois é, linda, Dinaura, é como se fosse um processo de autopunição. Então, nesse movimento de autopunição, é como se eu acionasse dentro de mim um processo de ruminação mental. E esse processo de ruminação mental, eu fico o tempo todo me castigando, o tempo todo me punindo. Eu não me permito viver um relacionamento, porque às vezes eu estou presa no relacionamento desagradável, desarmônico dos meus pais. Eu não permito viver as oportunidades que eu tenho hoje, porque às vezes eu estou preso numa condição que aconteceu lá no passado. Então, se aconteceu algo ruim no passado, e é como se aquele passado fizesse parte do meu presente, né? Então, eu fico o tempo todo colocando como se fossem barragens de contenção para que eu não faça, para que eu não tenha ação, para que eu não me permita amar, para que eu não me permita experimentar. É o tempo todo eu fico nesse processo dessa ruminação mental. Teve esses dias nós atendemos também uma situação, voltando para a questão do abuso, né? Onde a pessoa não sofreu abuso, mas como dentro da família dela, as informações onde o abuso se faz presente, onde abusadores estão o tempo todo dentro do sistema, e às vezes aquela mulher que ela não sofreu abuso, mas ela imaginou que em várias situações ela poderia ter sofrido abuso, sabe? Quantas vezes a gente vê situações onde os homens são condenados de maneira indevida, eles não cometeram e eles são condenados. Quantas vezes, né? Nós temos a sensação do que o pior aconteceu e nem sempre isso aconteceu. Às vezes estamos tendo uma visão distorcida da realidade. E quanto mal fazemos para as pessoas. E isso eu não faço conscientemente, eu faço porque essa dor existe dentro do meu sistema. Essa dor existe dentro de mim. Essa preocupação existe dentro de mim. Porque isso faz parte do meu sistema. Então, é uma situação de lealdade, onde para eu pertencer, eu tenho uma lealdade a uma condição como essa. E às vezes, por mais que eu não tenha sofrido esse abuso, mas por lealdade ao meu sistema,
eu vivo nessa frequência de ter sofrido um abuso, ter sofrido uma rejeição, ter sofrido um abandono, e sendo que isso são memórias do meu sistema. Pois é, Marcela, como a gente distorce a realidade, pois essa dor está em mim. Então, lemos de acordo como a minha dor, né? Pois é. A leitura é feita, eu faço essa leitura como se essa dor fosse minha, porque essa dor está no meu sistema. Então, muitas vezes, uma situação que aconteceu bem bacana, dessa distorção da realidade, as terapias auxiliam muito, né? Para que eu gosto de fazer a pergunta: eu realmente sofri esse abandono? Eu realmente sofri esse abuso? Eu realmente sofri essa condição? E, e isso faz parte realmente de mim? Então, pergunta para você quem realmente sofreu esse abandono, quem realmente sofreu esse abuso, quem realmente sofreu essa situação. Então, é como se você se sentisse no direito de devolver essa dor ao remetente, devolver essa situação. E nós poderíamos até fazer uma meditação agora para essa dinâmica. Só que para eu fazer essa meditação, eu gostaria que vocês mandassem 5 aviãozinhos para as pessoas que você ama, para as pessoas que você acredita que possa, de alguma maneira, estar sendo mais leal do que livre, como a Marcela disse. Para que você pudesse mandar para aquelas pessoas que precisam desse conteúdo, onde às vezes ela está distorcendo a realidade. E nesse processo de distorcer a realidade, eu não estou vivendo o momento presente. Eu acho que a minha vida foi feita para eu cuidar de filho, para cuidar de neto, para cuidar de sobrinho, porque eu tinha tanto medo de perder que nem filhos eu tive. Às vezes eu acho que minha vida é só para cuidar dos meus pais, porque se não fosse por eles eu não estaria aqui. Às vezes eu fico com a impressão que, como a minha mãe sofreu em alguns momentos com meu pai, eu não posso viver um bom relacionamento porque eu vou sofrer também. E os momentos em que ela viveu bem com ele, e os momentos onde ela escolheu ele, onde ela quis ficar com ele, você estava lá? Você viveu isso também? Ou você só está alimentando as dores, você está só olhando os desafios pelos quais eles passaram? Então, esse é o grande convite que eu faço para você. Então, a melhor maneira que você tem de distorcer a realidade é perguntar: eu realmente vivi isso? Ponto. Isso realmente fez parte da minha vida? Ou quem sofreu esse abuso? Porque o tempo todo eu preciso estar desconfiada? Porque o tempo todo eu preciso estar na defensiva? Quem realmente foi abandonado? Quem realmente não foi visto? Quem realmente não teve vez para falar? E é como se o tempo todo nós estivéssemos num movimento de guerra, né? O tempo todo eu estou vivendo é uma guerra interna. E como nós apresentamos, aprendemos isso, é como se eu pudesse falar internamente: o tempo de guerra acabou. O tempo de guerra não se faz mais presente, pelo menos hoje, quando eu vivo. O tempo todo eu preciso estar armado, o tempo todo eu preciso estar na defensiva. Eu gostaria que você parasse neste momento e pensasse: as pessoas que estão próximas de você, realmente elas te atacam? Realmente elas te atacam? Respondam sim ou não. Você realmente precisa ficar o tempo todo na defensiva? Você precisa ficar o tempo todo se contendo para que as pessoas não se aproximem de você porque você tem medo de ser abandonada, que você tem medo de ser esquecida? Então, por causa desse medo, você faz essa muralha e impede de mostrar para as pessoas o quanto que você as ama. Você impede de demonstrar para as pessoas o quanto que você se importa com elas.
você se impede de realmente viver. Um dia eu atendi uma paciente que estava passando por um processo de traição e ela precisava terminar o relacionamento dela, e foi um aprendizado ímpar o atendimento dela, onde a mensagem que ela trouxe foi, estava no processo, né, de aceitar que ela tinha sido traída, que ela tinha que até aceitar, não tinha outra opção. O marido traiu, arrumou uma amante, falou que não queria mais ela e ela precisava aceitar o término da relação. E ela é uma excelente profissional da área da saúde e ela ficou um tempo, diminuiu o trabalho dela, porque ela vivia em função da casa. E foi bonito enxergar esse movimento de transformação dela, onde ela falou assim: Loise, eu entendi que eu preciso mudar a página e seguir. Agora eu vou me dedicar mais ao trabalho, agora eu vou me dedicar mais ao serviço. Eu falei assim, você tá machucada ao ponto de não querer se envolver com outra pessoa? Eu falei assim, jamais, jamais. Eu sei que o meu ex-marido estava passando por um processo, mas eu tenho certeza do que eu fiz, eu tenho certeza do que eu realizei na vida dele. Eu sei que enquanto eu estava casada com ele, eu estava casada com ele. Eu me dedicava, eu fui uma boa esposa, fui uma boa amante, fui uma boa companheira, fui alicerce para ele em muitos degraus, mas se ele não soube valorizar a mulher quem eu sou, o problema é dele, não, o problema não é meu. Gente, sabe assim, eu vivi o meu casamento. Aí a pergunta que eu faço, né? Quantas de nós não vive o casamento? Quantas de nós tá vivendo um relacionamento, mas desconfiada porque acha que a qualquer momento ele vai trair, fica desconfiada achando que a qualquer momento ele vai te abandonar, fica desconfiado o tempo todo que você não é bom o suficiente para ele, mas eu pergunto, você está vivendo essa relação? Até quando que o teu medo vai te impedir de viver a vida que você merece? Até quando o teu medo vai espantar as pessoas que você ama porque você tem medo de ser abandonado antes de eu ser abandonada? Eu vou abandonar primeiro. Até quando essa sua insegurança vai o tempo todo impedir de você demonstrar amor, sabe? Que às vezes as pessoas estão querendo ouvir da sua boca o quanto que ela é importante para você. E às vezes por medo você não demonstra isso. Justamente, Dinaura, é como se eu precisasse entender para mim mesmo que eu não preciso mais construir essa muralha, que eu sou filho de Deus e como filha de Deus eu tenho uma oportunidade de fazer diferente. Como filho e filha de Deus eu tenho essa oportunidade de construir um futuro diferente. Mas é como se a partir desse momento, vamos fazer essa meditação, vamos fazer essa pequena meditação para que eu possa aprender a liberar o que não é meu, né? Para que eu possa entender que nós somos, a frase, né? Nós somos mais leais do que livres. Mas se existe essa lealdade tão grande no meu sistema, que eu também possa ser leal às coisas boas, para que essa lealdade onde eu me sinta digna e merecedora de um bom relacionamento, eu me sinta digna e merecedora de bons frutos, onde eu me sinta digna e merecedora de viver boas amizades. Quantos do nosso sistema também viveram bem? Será que só foi desgraça? Quantos que vieram antes de nós tiveram boas oportunidades, aproveitaram as boas oportunidades? Será que eu preciso só me conectar com as coisas que não foram boas? Será que realmente eu só preciso me conectar com as coisas que não fazem sentido? Eu também posso me conectar. Normalmente nos campos onde eu abro, eu pergunto: onde
teve êxito? Onde tivemos bons resultados? Onde tivemos sucesso nessa situação? E não apenas onde começou a desgraça, né? Eu faço essa pergunta nos campos. Quem lá de trás me mostrou que é bom viver? Quem lá de trás trouxe esse sonho? Quem lá de trás alimentou dentro de mim, que tem aqui dentro essa esperança que o mundo é bom? Entende? Então, será que realmente eu só tenho coisas ruins lá de trás? Não, temos muitas coisas boas. Muitas coisas boas. Porque você só é quem você é pelo que você viveu e pela história que você traz. Como eu falo da epigenética, nós somos 100%. 30% é genética, 20% é o meio, 50% são as minhas escolhas. Então vamos agora fechar os nossos olhos, relaxar. Respira e inspira. Inala e exala. Sinta os pés bem conectados com a terra. Sinta dos seus pés saírem energias que te conectam com a terra a 3 metros de profundidade. Sinta que dos seus pés saem essas raízes que permitem que você acesse a terra. Do centro da terra vem uma energia que sobe na direção dos seus pés, chegando nos seus pés, pernas, subindo, abastecendo o seu quadril, seus órgãos internos, alimentando o seu coração. E do seu coração você sente muita gratidão. Essa gratidão toca na sua garganta, sobe a sua cabeça, expande. Acima da sua cabeça tem uma energia branca brilhante. Você se sente pronto para entrar nessa bola. E quando você entra nessa bola, você viaja no espaço. Vai subindo mais alto, mais alto. E quando você chega lá em cima, você sobe as estrelas, passa pela a camada de ozônio. Você chega no oceano de luz branca brilhante. E nesse oceano de luz branca brilhante, você se sente pronto e livre para mergulhar. Pronto e livre para ser quem você é. Pronto e livre para fazer a oração da alma. Permitir essa liberdade aí dentro de você. Eu sou a alma. Eu sou o que eu sou. Eu não sou o corpo. Eu não sou as emoções. Eu não sou os pensamentos. Eu não sou a mente. A mente é apenas um instrumento sutil da alma. Eu sou um ser espiritual de inteligência divina, amor divino, poder divino. Eu sou um com a minha alma superior. Eu sou filho de Deus, eu sou conectado com Deus, eu sou conectado com a vida. Eu e meu pai somos um, eu e meu pai somos um, eu e meu pai somos um. É como se aquele oceano que você está é permitido mostrar para você várias pessoas do seu sistema familiar que tiveram momentos de alegria, que tiveram momentos de lucidez, que tiveram momentos de satisfação, que tiveram a sensação de êxito, de prosperidade, de alegria, de bênçãos. É como você pudesse reconhecer tantas pessoas do seu sistema que deram certo. E é como se você olhasse para elas e falasse: gratidão por vocês existirem. Gratidão por vocês me mostrarem que do nosso sistema tem muitas coisas boas. E como vem a frase, nós somos mais leais do que livres. Eu me sinto leal no êxito, eu me sinto leal no avanço, eu me sinto leal na prosperidade, eu me sinto leal nos bons relacionamentos. E dou um bom lugar no meu coração para todos, para os que tiveram êxito e os que não tiveram êxito. Mas eu reconheço que no meu sistema tem muita coisa boa e também tem muitas coisas que eu posso aprender. Eu trago isso como um aprendizado na minha vida agora.
Respira e respira. Vai sentindo a presença do momento aqui agora. E vai voltando para cá. Um grande sorriso. Como vocês estão? Quem está aqui presente, me responde. Se está bem, se não está bem, como está. Melhor? Então, esse exercício, essa meditação é como se você pudesse fazer no seu tempo, no seu momento. E liberar essa contenção que você faz. Porque muitas vezes é a pergunta que aquela mulher falou, quem perdeu o relacionamento não foi eu apenas, foi ele também. Porque eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu estava viva no meu relacionamento, eu estava entregue no meu relacionamento. Se ele se encantou com o mundo lá fora, é um direito dele. Entende? Mas eu sou livre para ser quem eu sou. Então, eu fico feliz quem respondeu aqui, olha só, flutuou, muito bom, se sentiu mais leve, se sentiu mais livre. Eu fico feliz, esse conteúdo vai ficar gravado. E é como se você também pudesse olhar aí dentro de você e observar que você tem mais coisas boas do que coisas ruins. Que você tem um valor próprio, que você tem um valor que é só seu. Que você tem um pai, tem uma mãe, mesmo que não estão presentes na sua vida, mas uniram um dia para que você estivesse aqui. E você tem muita oportunidade de fazer diferente. Eu de verdade desejo que você sinta pronto, pronta para fazer diferente. Um grande beijo e até mais. Depois vocês compartilhem essa live com as pessoas que vocês acham que precisam acessar esse conteúdo. Beijo.